Hoje a lição número 2 da Escola Sabatina é a morte em um mundo de pecado. A gente sabe que o mundo hoje vive de pecado, a gente sabe que o mundo hoje está transformado no pecado, e hoje a gente vai estudar um pouco a lição número 2 e saber como é que isso aconteceu, como é que veio o pecado, como é que ordenou o pecado, como é que o mundo hoje vive cheio de pecado. Amém? Para começar, a gente vai orar para dar continuidade. Então, feche seus olhos aí onde você está. Pai amado, Pai querido, Deus Santo, Deus poderoso, graças te damos por tudo que tu és. Que o Senhor venha nos encher com o teu amor, com a tua unção, com a tua glória. Que nós possamos aprender, Senhor, cada dia mais e mais sobre ti. Que essa lição, Senhor, venha realmente encher os nossos corações. Que nós venhamos entender que não há nada mais importante do que servir. E que o teu amor, Senhor, seja mais importante do que qualquer coisa. Que nós possamos entender realmente que o pecado não vale a pena. E o que realmente vale a pena é estar contigo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso texto base está em Romanos 5,12, que diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então aqui a gente já começou a entender um pouco que o pecado entrou pelo homem, por um homem só, que foi Adão. Então, o início de tudo lá com Adão, começou o pecado. Mas como foi que isso começou? Será que a gente sabe como foi que o pecado entrou na vida do homem? Será que a gente sabe como foi que tudo começou? Então, a gente vai ler mais um texto que é em João, capítulo 1, versículo 3. E qualquer um que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Deus, Jesus Cristo, nos fez puro, fez o homem puro, no caso Adão, para ficar no Éden. Mas logo depois, Adão pecou. Mas o princípio de tudo, quando Deus fez, ele fez tudo às mil maravilhas. Ele fez tudo belo, fez tudo bonito, fez tudo organizado, e o pecado entrou na vida do homem. Vamos para João capítulo 1, versículo 10, que diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus, quando fez o mundo, deixou tudo que era bom, e Adão e Eva não conheciam o pecado. Eles não conheciam o que era o pecado, eles não conheciam o que era a morte. Até porque Deus não fez a morte, Deus não fez o pecado, Deus criou tudo e deixou tudo simplesmente para que eles desfrutassem do melhor. Só que aí começou a surgir o pecado na vida do homem, que foi através da serpente. Então a gente vai ler mais um texto que é em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a importância que nós temos que saber é que foi Deus que criou tudo. Foi ele que criou o céu, foi ele que criou a terra, foi ele que nos deu realmente para que nós pudéssemos desfrutar desse bem. Só que o pecado chegou em nós, chegou até a nossa vida, e hoje o mundo está como está. Então a gente vai ler mais um para terminar a parte do texto, que é em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a quem constituiu, Hebreus capítulo 1, versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de todo, para quem fez também o mundo. Deus nos fez herdeiro deste mundo, para que nós pudéssemos desfrutar. Ele em nenhum momento quis que nós matássemos um ao outro, em algum momento ele quis que nós brigássemos um com o outro. Fez o mundo para que nós pudéssemos realmente desfrutar dele. Então esses três textos que eu falei aqui, primeiro a João,
Colossenses e Hebreus, mostra realmente o que Deus fez e o que Deus preparou para nós. Mas por que o pecado entrou nas nossas vidas? O pecado entrou nas nossas vidas porque o ser humano, mais uma vez, foi tentado. Ele precisava ser tentado, na verdade. Ele foi tentado e não conseguiu resistir ao diabo. E aí foi quando começou o pecado entrar nas nossas vidas. Hoje não é diferente de como foi com Adão e Eva. Nós todos os dias somos tentados, todos os dias nós temos que passar por provas, todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Mesmo sabendo que Jesus morreu na cruz, mesmo sabendo que Jesus nos deu esse mundo, mesmo sabendo que Jesus fez de tudo para que nós pudéssemos desfrutar disso tudo, nós não conseguimos ainda vencer o pecado de uma forma natural. Então, o texto base que fala que a morte em um mundo de pecado é difícil de acontecer para quem realmente não tem uma vida santa com Jesus, é realmente verdade. Então, todos nós precisamos ter a nossa vida plena, todos nós precisamos ter a nossa vida fiel, todos nós precisamos ter uma base realmente no Senhor, porque hoje vivemos em um mundo cheio de pecado. O que quer dizer a morte em um mundo de pecado? Porque a morte, porque o pecado nos traz a morte? Porque tudo que nós fazemos de errado, consequentemente, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, a probabilidade de acontecer a morte é muito grande, porque nós ficamos automaticamente sem aquela proteção espiritual, que é aquela proteção onde nós temos realmente aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado do Senhor. E como é que nós fazemos para que isso não aconteça? O que nós temos que fazer é estar perto de Jesus, o que nós temos que fazer é entregar realmente a nossa vida a Jesus, o que nós temos que fazer é realmente cuidar das pessoas que nós amamos, nos entregar realmente a Ele de uma maneira total e entender que mesmo que tenha acontecido o pecado lá com Adão e Eva, mesmo que o pecado tenha entrado pelo homem, mesmo que nós hoje como homens temos já o pecado em nossas vidas, nós temos que entender que a única esperança é Jesus Cristo. A única esperança é estar com Jesus, a única esperança é amar, a única esperança é cuidar, a única esperança que nós temos hoje é realmente nos entregarmos a Jesus. O pecado veio, o pecado está aí, o pecado está no mundo, mas nós temos que vencer o mundo como Jesus venceu. Amém? Então, aqui na lição da Escola Sabatina, na parte de domingo, fala sobre declarações sobre tensão. Está dizendo aqui, né, num resumo que eu pude entender, que o mundo ele foi criado pelo Senhor perfeito e não existia morte. E aí, nesse contexto, Deus ele advertiu Adão e Eva quanto a não cair na possível tentação, quando ele foi e deu a ordem para não nem tocar na árvore, no fruto. Porque aqui no livro História da Redenção, Ellen White ela diz assim que Deus, plenamente ciente da estratégia de Satanás, ele advertiu, ou seja, ele não proibiu, porque ele deu livre-arbítrio. Ele fez uma advertência já sabendo que eles poderiam ser tentados pela serpente, por Satanás, porque Deus ele já sabia, já estava ciente dos planos de Satanás. Satanás, né, depois de ser expulso do céu, aqui no livro do Ellen White, diz assim que ele calculou que ele fazendo Adão e Eva caírem, Deus poderia ter um plano para resgatar eles e junto com eles, Lúcifer e os anjos que caíram poderiam ir junto com Adão e Eva. Só que o pecado que Adão e Eva cometeram foi completamente diferente de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele fez porque ele já sabia, ele originou.
E Adão e Eva, eles foram enganados. Por isso que diz assim, que Deus, ele advertiu, ou seja, ele alertou. Mas mesmo assim, Eva, ela não ouviu a voz de Deus. Por conta de quando ela viu a serpente comendo o fruto e nada acontecia, né? Na visão natural, como diz assim, na perspectiva da lógica humana, o argumento da serpente soou muito mais confiante do que a palavra de Deus. Por quê? Ela estava vendo ela comendo, Eva estava vendo a serpente comendo o fruto e não acontecia nada. Na perspectiva humana, se fosse nós hoje também, a gente poderia cair na tentação. Mas, infelizmente, Eva não ouviu a advertência que Deus deu para ela, bem como Adão. Aí, trazendo para nós hoje, Deus também ele nos adverte de muitas formas, de muitas maneiras. E muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus e muitas vezes caímos na tentação também. É isso. Bom dia a todos. A lição de hoje, segunda-feira, vai falar nela, enganado pela serpente. Nós podemos ver aqui, está baseado em Gênesis capítulo 3, do 1, versículo 1 ao 7, né? Os critérios que Eva usou, né, para escolher entre a palavra de Deus e a da serpente, né? Então podemos ver aqui que Eva, ela escolhe os seus próprios sentidos, a sua própria razão, para tomar essa decisão de escolher em quem acreditar. E por essa curiosidade, ela entra no terreno proibido de Satanás. E agora Satanás começa, né? Aproveita essa oportunidade e começa a trazer para Eva, pela curiosidade dela, alguns pontos, 3 pontos. Primeiro, do ponto de vista dietético, né? Satanás diz: a árvore, né, era boa para se comer. Legal, algo bom para se comer. Então, se é bom para se comer, no ponto de vista e pelos critérios de Eva, uma coisa boa, por que não comer, né? Segundo, no ponto de vista estético, a árvore era agradável aos olhos. Terceiro, partindo da lógica, ponto de vista lógico, a árvore é desejável para dar entendimento. Então, se era boa, né? Se a árvore era boa para se comer, algo bom, por que não comer? Se era agradável aos olhos. Então percebes aí que Eva usa os 5 sentidos, né? Porque a lógica aqui, eu não posso pegar a minha razão, né, os meus próprios sentidos, e verificar aquilo que Deus disse que não podia. Deus foi taxativo, né? Ele especificou, diz para Eva, ó, e para Adão: não pode se comer dessa árvore, desse fruto, porque no dia que comer, vocês morrerão. E agora chega a serpente e diz para Eva: poxa, é agradável aos olhos, é bom de comer, olha eu comendo. Eu estou comendo e não aconteceu nada. O interessante é que o ser humano, por natureza, ele sempre quer imitar alguém, ser igual a alguém. E a serpente disse: olha, né, Deus não quer que você seja igual a ele. Porque no dia que você comer
Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Entrando aqui, a serpente agora, ela generaliza, né? Generalizou aquilo que Deus especificou. Deus disse, não coma desse fruto, dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. E Satanás, ele chega e disse para Eva, não coma, Deus disse assim, ó, não coma de toda a árvore do jardim. E Eva disse, não, Deus disse desta, especificou, é desta aqui que não pode comer. Agora ele vem no segundo ponto e contradiz, né? Qual foi a contradição? É certo que você comer, você não vai morrer. Ele generalizou que não podia comer de todas, generalizou aquilo que Deus especificou, e tem pessoas fazendo isso, generalizando aquilo que Deus especificou que não pode se fazer. E terceiro, né? Satanás aqui, né? Suprimindo a realidade dos fatos. Terceiro, ele diz, Deus não quer que que nós sejamos como Ele. Deus não quer que sejamos como Ele. Diz para Eva, Deus não quer que você seja igual a Ele. Por isso, Ele está escondendo a verdade, escondendo os fatos. Por isso que Ele diz que você não pode comer. Então, no ponto de vista aí de Eva, ela usou seus próprios sentidos, suas razões para tirar a conclusão e duvidar de Deus e acreditar na serpente, em Satanás. Então devemos ter esse cuidado, porque o que Deus especificou, nós não podemos generalizar. Ah, mas isso pode. O que é que tem? Bom de comer, né? Isso é bom para dar entendimento, né? Como pode? Aquilo que é bom, Deus proibia o que é bom? Que perigo há? As pessoas começam a se questionar. Cuidado. Cuidado, porque Eva deu ouvido à serpente, a Satanás. Começou a dialogar. E aí, você tem que ter cuidado porque Satanás, ele enganou os anjos. Ele enganou Eva. E por que não pode me enganar? Então, queridos, nós não podemos tirar conclusões daquilo que Deus especificou usando os meus critérios, usando os meus sentidos e a minha razão. Então, que Deus nos abençoe, que possamos estar buscando o Senhor para que não possamos tomar decisões de maneira errada, usando os nossos critérios, as nossas razões. Que Deus nos abençoe. Olá, meus amigos, quero falar aqui a respeito de um tema muito pertinente e relevante, que é a respeito da imortalidade da alma, que é um tema que está muito presente em várias denominações e tem sido alvo de muitos segmentos, está em novelas, em filmes, seriados, jornais, em várias literaturas, desenhos animados, mas eu quero dizer que a doutrina, o ensinamento a respeito da imortalidade da alma não é algo novo, ela sempre existiu desde os primórdios, pois na Grécia Antiga os gregos já acreditavam nessa dualidade, nessa dicotomia entre corpo e alma, que por ocasião da morte a alma se separava do corpo e migrava para outro corpo em busca de uma reencarnação. Inclusive, o filósofo grego Platão, ele acreditava nesse dualismo de corpo e alma. Mas o que a Bíblia diz a respeito da alma? Será que nós temos uma alma? Será que a alma é imortal? Gênesis 8,7 diz assim, olha: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Outras traduções vão dizer que o homem passou a ser
um ser humano ou uma pessoa vivente. Então o verbo que a Bíblia usa aqui é o verbo ser, não é o verbo ter. A Bíblia está dizendo que nós não temos uma alma, mas que nós somos uma alma vivente, um ser vivente. Então, do ponto de vista bíblico, nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Se eu digo assim, eu tenho um carro, é diferente de dizer eu sou um carro. Porque o verbo ter é diferente do verbo ser. E aqui está dizendo, o homem passou a ser uma alma vivente. Em Gênesis 2,17 diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está afirmando categoricamente que a alma é mortal. Se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Disse Deus para Adão e Eva. No capítulo 3 de Gênesis, Satanás ele usa a serpente como instrumento e diz para eles, é certo que não morrereis. Então Deus disse que o homem é mortal, Satanás disse que o homem é imortal. Em quem nós vamos acreditar? Se Deus disse que o homem é um ser mortal ou em Satanás que diz que o homem é um ser imortal? Agora é interessante que a morte é uma consequência do pecado. E o pecado só é mencionado a partir do capítulo 3 de Gênesis, onde Adão e Eva eles pecam. Por que a morte então é mencionada no capítulo 2 se ainda não existia o pecado? Porque a morte ela já existia em nível conceitual, ou seja, o conceito de morte já existia, e Deus passa esse conceito para Adão e Eva. Se vocês comerem, vocês morrerão. Mas a morte não existia em nível experimental, porque Adão e Eva ainda não haviam passado pela experiência da morte. A imortalidade de Adão e Eva no Jardim do Éden, ela era condicional, ou seja, qual era a condição? Obedecer à ordem de Deus. Então, obedecer implicava em vida, desobedecer implicava em morte. Agora, alguns usam alguns textos fora do contexto para defender essa doutrina, essa crença a respeito da imortalidade da alma. Inclusive, a Bíblia não fala em sofrer eternamente. Muitos acreditam que as pessoas que se perderem, os ímpios, eles vão ficar sofrendo dia e noite no lago de fogo e enxofre, queimando dia e noite. Se eles vão ficar sofrendo, eles não vão morrer. Se não vão morrer, estão vivos, queimando lá. Se estão vivos, logo são imortais. E nós sabemos que a imortalidade da alma não é uma crença, uma doutrina bíblica, mas uma doutrina antibíblica. A Bíblia só fala em duas opções, vida eterna ou morte eterna. A Bíblia fala em vida eterna ou morte eterna, ela não fala em sofrer eternamente. Ela fala em viver eternamente ou morrer eternamente. Essas são as únicas opções que a Bíblia coloca diante de nós, vida eterna ou morte eterna. Em nenhum momento a Bíblia abre espaço para o sofrimento eterno. Inclusive, a palavra eterno na Bíblia nem sempre está associado a um termo que não tem fim, algo infinito. Por exemplo, a Bíblia diz em Judas, verso 7, que Sodoma e Gomorra são colocadas diante de nós como exemplos de fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não queimam até hoje. Mas a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Mas o que é eterno não é o fogo, o que é eterno é a consequência. Ou seja, Sodoma e Gomorra deixaram de existir eternamente para todos sempre. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, a Bíblia nos diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas quando nós vamos para o livro de Malaquias, a Bíblia diz que a terra será destruída e não ficará nem raiz nem ramo. E quando vamos para 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia diz que o céu passará como um pergaminho e os elementos da terra se desfarão. Então a terra será destruída pelo fogo. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas que Davi, o reino de Davi seria eterno, que Davi reinaria para sempre. Mas Davi não reina até hoje porque Davi já morreu há muito tempo. Então a palavra eterno na Bíblia nem sempre significa algo que não tem fim. Então o que é eterno não será o fogo que vai queimar as pessoas. O que será eterno será a consequência. E qual é a consequência? Morte eterna. Agora alguns usam outros textos fora do contexto para defender, para apoiar o ensinamento, a crença da imortalidade da alma, como por exemplo a parábola do rico e do mendigo em Lucas capítulo 16 a partir do verso 19. Primeira coisa, nós nunca podemos formar uma doutrina em cima de uma parábola.
Porque, por exemplo, Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas. Mas eu creio que ninguém come capim como a ovelha, né? Então, Jesus queria apenas passar um ensinamento. E assim com todas as parábolas. Então, aqui na parábola de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, que é um texto muito usado pelos imortalistas, por aqueles que creem, por aqueles que defendem a imortalidade da alma, eles usam essa parábola para defender que realmente existe vida após a morte, que a alma não morre. Porque aqui nós temos um rico que está no inferno, em chamas, em tormento, enquanto está o mendigo no céu, no seio de Abraão. A palavra seio de Abraão significa ao lado de Abraão, porque os judeus eles se vangloriavam por serem da descendência de Abraão. Então eles acreditavam que todas as pessoas que morriam iam para o lado de Abraão, para onde Abraão estava. Então aqui Jesus está fazendo uso de um ensinamento, de uma superstição e de uma crença judaica. Outra coisa, aqui eles aparecem conversando, tanto quem está no inferno como quem está no céu, o rico e o mendigo. Eles estão conversando. A pergunta é, o céu é tão próximo do inferno para que ambos pudessem ver um ao outro e estarem conversando? Então não faz sentido a parábola ser interpretada literalmente. Outro aspecto que a gente pode perceber aqui é que eles estão conversando e eles já haviam morrido. E se a gente acreditar que a parábola é literal, então a gente vai ter um problema com Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e 6, onde diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles estão em um estado de inconsciência. Então, se você crê que a Bíblia ela é inerrante, ela não se contradiz, você vai concordar com a própria Bíblia, comigo e com a própria Bíblia, de que a parábola não é literal, porque morto não pode falar com vivo. Outra coisa, o homem, o rico que está no inferno, em chamas, em tormento, ele pede para que o mendigo molhe o seu dedo na água e refresque a sua língua. Se ele estava em chamas, se ele estava em tormentos, e como é que um pouquinho de água ia resolver o seu problema? É como se uma pessoa estivesse queimando, sendo queimada completamente, e você pegasse apenas um copo de água para apagar o fogo. Não ia resolver muito. Então, mais uma evidência de que a parábola não é literal. E qual é a moral da parábola? A moral da parábola é que devemos aproveitar as oportunidades de salvação que Cristo nos oferece hoje, porque depois não tem mais jeito. Agora, para finalizar, a respeito da imortalidade da alma, a Bíblia nos apresenta uma condição em que nós seremos imortais. Está em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo nos diz, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que quando o Senhor voltar em glória e majestade e os mortos em Cristo ressuscitarem, a Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo transformado. Então esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então tão somente por ocasião da volta de Cristo é que nós seremos imortais. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer bom proveito da palavra de Deus e dos seus ensinamentos. Hoje vamos falar sobre a consequência do pecado. Mas para a gente falar sobre as consequências do pecado, precisamos entender o que é o pecado, como ele se originou e como deu início ao pecado na humanidade. O que é o pecado? O pecado é toda prática, é toda ação que nos afasta de Deus, que nos tira da comunhão, da santidade, da intimidade. Tudo aquilo que a gente faz que é o contrário à palavra de Deus, que é o contrário à verdade, que é o contrário ao caminho da luz, ao caminho da salvação. Então já entendemos o que é pecado. Então vamos falar um pouquinho sobre como ele se originou. Diferente do que muitos acham, o pecado não se originou no Éden. O pecado se originou através de Lúcifer, que era um anjo de luz criado por Deus. E podemos ver isso em Isaías 14:14 e Isaías 13:14, que vai nos contar que Lúcifer ele cobiçou ser maior que Deus, ele cobiçou uma glória que não era dele, ele cobiçou um poder, uma autoridade que não pertencia a ele. E nisso ele foi expulso do céu por Deus, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Eu quero deixar bem claro que Deus ele não tenta ninguém com mal. Em Tiago 1:3,
vai nos dizer que Deus não tenta ninguém com mal. Deus, ele detesta, ele abomina o pecado. Deus, ele é justo. Deus, ele é santo. E ele se aborrece com o pecado. E podemos ver isso em Deuteronômio 25:16, em Isaías 6:3, em Salmos 5:4, em Zacarias 8:17, em Lucas 16:15 e por aí vai. Tem uma declaração muito importante que Deus faz no livro de Jó 34:10, que vai dizer assim: longe de Deus esteja o praticar a maldade e o Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Então percebemos que Deus é santo e longe dele está a maldade. E longe dele está a prática do mal. Porque eu queria desiludir vocês de algo que o mundo fala muito. Mas se Deus fez tudo, por que então Deus fez o pecado, então Deus fez o mal? Não. Deus não fez a maldade. Mas a maldade é a falta de Deus, é a ausência da sua presença. O homem desobedeceu a Deus, o homem fez algo que Deus disse que não era para fazer. E toda a sua criação, por causa de um pecado do homem, de um homem, ou melhor, de dois homens, tanto Eva quanto Adão, o mundo inteiro sofreu o juízo de Deus. A terra foi amaldiçoada. Gênesis 3:17 vai nos contar isso. O homem foi condenado à morte. Em Gênesis 2:17 vai nos dizer isso. Tanto a morte física como a morte espiritual. Livro de Romanos 6:23. Vai nos dizer isso. E no Romano 3:23 também vai declarar isso. O afastamento de Deus. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O pecado faz isso conosco. É uma das consequências do pecado. O pecado nos afasta da comunhão, da intimidade. O pecado, ele nos afasta do caminho do céu. O pecado, ele nos afasta da presença. Deus não se afasta da gente. Mas nós, com nossas iniquidades, a gente se afasta de Deus. O pecado, ele gera morte. E todas as duas formas de morte são mortes horríveis. Por quê? Porque se você está morto de espírito e morre fisicamente, nós sabemos para onde nós vamos. E não é para o céu. Então, percebemos que o pecado ele só gera coisas ruins. O pecado, a Bíblia vai dizer que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquilo que é mais valioso. O que adianta? E o pecado ele só gera morte. O pecado só gera consequências ruins. A Bíblia diz que tudo que a gente semeia, a gente vai colher. E quem semeia pecado, colherá consequências muito ruins lá na frente. Só que este caminho é uma escolha. Júlia, o que você está querendo dizer? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas a Bíblia não está dizendo que a gente não está sujeito a errar. Estamos sujeitos a errar sempre. Só que agora você não é mais escravizado, porque o pecado ele escraviza. Quem está no pecado, quem bebe, vamos dar um exemplo, mesmo ele não querendo beber, ele não consegue sair daquilo. E só gera consequências ruins. Destruição de família, destruição de vida, leva ao inferno. Então, acaba a destruição social, tá? Econômica, porque a bebida faz isso. O pecado destrói. Quem está na droga, quem está nas drogas, mesmo ele querendo sair, ele não consegue, ele fica dependente daquilo. Mas quem está livre, porque quem está livre em Deus, quem é liberto em Deus, ele não é mais escravizado pelo pecado. Ele conhece verdadeiramente a verdade. Nele está a comunhão, nele está a presença, nele está a retidão, nele está o caráter de Cristo. Então percebemos que o pecado ele só gera coisas ruins. Não tem uma pessoa que não peca que gera consequências ruins. Todos pecamos. Todos pecamos. Só que podemos escolher fugir da aparência do mal. A gente pode escolher se arrepender. E lembrando que arrependimento ele não gera justificativa, ele gera mudanças. E o pecado às vezes tende a fazer isso conosco. O pecado ele tende, ou melhor, a gente tende a pecar e querer justificar o pecado, só que o pecado não tem justificativa. Então o arrependimento ele não gera justificativa. Eu fiz, eu errei, me perdoe, Senhor, e agora gera em você mudança de vida, transformação.
Então, eu queria dar um conselho. Se você pecou, eu não tô aqui para condenar você, eu não tô aqui para apontar os seus erros, mas eu tô aqui para dizer que graças a Deus, que Deus, em João 3,16 vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu único Filho por amor a nós, para que a gente fosse salvo por Ele. Para que por Ele a gente seja remido dos nossos pecados. Júlia, me prove então, mais uma vez. Romanos 3,24. Mas pela sua graça e sem exigir nada. Sem exigir nada, Deus aceitou todos por meio de Cristo, Jesus, que os salva. Hebreus 2,17. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel, no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Então percebemos que o pecado é ruim, ele gera consequências, entendemos que o pecado, como ele se originou, o que é o pecado, a consequência que ele gera em nossas vidas, tá? Entendemos que não foi Deus que fez o pecado ou a maldade, que a maldade, o pecado é a ausência de Deus, tá? Entendemos isso. E também entendemos que por mais pecador que a gente seja, entendemos que Jesus morreu por nós, deixou a sua graça e hoje somos salvos por intermédio de Jesus. Hoje podemos ter a chance de se arrepender. Então, para você que pecou, tá? Que errou, que falhou, Jesus te ama, porque o amor não é escolha, o amor é uma decisão. O amor, na verdade, perdão, não é sentimento, é decisão. Ele escolheu te amar com toda falha, com todo defeito, mas isso não é justificativa para você continuar no erro, porque Deus te ama, mas o arrependimento, a verdadeira convenção, ela gera mudança. Então eu quero alertar vocês, cuidado com o pecado, tá? Porque ele mata. Ele mata fisicamente, ele mata espiritualmente e faz a gente perder a vida eterna. Lição de quinta-feira, e eu vou fazer um comentário aqui, mas contando uma experiência que eu tive. Eu frequentei uma igreja pentecostal, fui no culto, a pastora estava pregando super bem e no final ela cometeu um erro teológico grave. Ela disse que depois da queda do homem, de Adão e Eva, Deus precisou improvisar para resolver o problema do pecado. E ela precisava, inclusive, ler a lição de hoje, de quinta-feira. A lição é a primeira promessa do Evangelho. E Isaías 46:10 diz assim, que Deus anunciou o fim desde o começo. É interessante como você está lá em Novo Testamento e você tem que voltar lá em Gênesis para você entender todo o plano da salvação. Então, nosso Deus não improvisa, nosso Deus cuida da gente, nosso Deus sabe o que é melhor para a gente.